Fala galera, todo mundo com foco total na aprovação? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise daquelas, estruturada sob medida para dominar os conceitos que mais caem nas provas. O alvo de hoje, um dos filósofos pré-socráticos mais fascinantes e cobrados nos vestibulares, e claro, no Enem, Empédocles. A gente vai desconstruir o pensamento desse gigante da escola jônica e entender como ele revolucionou a forma de enxergar a natureza. A ideia aqui é transformar a filosofia antiga numa ferramenta super prática para garantir aquela nota 1000, deixando cada conceito cristalino para o dia do exame. Bora lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, quem foi Empédocles? Segundo, a transição da mitologia para a cosmologia. Terceiro, as 4 raízes da natureza. Quarto, as forças cósmicas do amor e óbvio. E, por fim, o legado pluralista. Parte 1. Quem foi Empédocles, o polímata de Agrigento? Olha, é super importante não olhar para esses filósofos só como nomes empoeirados no livro didático, né? A gente tem que enxergar eles como figuras dinâmicas, de carne e osso, que viveram e respiraram os problemas da Magna Grécia. Empédocles nasceu por volta de 492 a.C., numa cidade chamada Agrigento, que hoje fica ali na região da Sicília, na Itália. Ele viveu no efervescente século V a.C., atuando como um cosmólogo fortíssimo da escola jônica. E tem um detalhe muito curioso. Ele vinha de uma família aristocrática, bem tradicional e rica. Mas a trajetória dele, até a morte aos 60 anos em 430 a.C., foi marcada por uma defesa ferrenha de ideais muito à frente do seu tempo. E isso nos leva às múltiplas facetas do cara. Empédocles não ficava só isolado pensando sobre o universo, não. Ele era o que a gente chama de polímata. Além de filósofo da escola jônica, ele foi um médico muito respeitado, um dramaturgo poético com uma escrita feita para encantar e emocionar, e também um político. E aqui vai um detalhe de ouro para enriquecer o repertório sociocultural na redação. Apesar das raízes na elite, ele defendeu o sistema democrático e usou a influência que tinha para ajudar os menos favorecidos. As ideias dele foram imortalizadas em obras como Purificações e Sobre a Natureza, embora infelizmente muitos dos textos originais tenham se perdido no tempo. Parte 2. Da mitologia para a cosmologia, a mudança para a observação racional. Gente, atenção máxima agora, porque esse é exatamente o contexto histórico onde as bancas do Enem adoram armar uma pegadinha. Cosmologia é o estudo racional da origem do universo por meio da observação cuidadosa da natureza. E isso entra em conflito direto com a cosmogonia, que era a explicação da origem de tudo baseada em deuses, titãs e mitos. Empédocles e os pré-socráticos rejeitavam completamente o uso da mitologia para explicar o universo. Eles queriam observar, teorizar e achar causas naturais de verdade. Essa transição do mito para o logos para a razão é literalmente a base de toda a ciência e da filosofia ocidental. Bom, dentro dessa nova tradição da cosmologia, Empédocles trouxe uma ruptura genial: a inovação pluralista. Os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, buscavam um único princípio para explicar tudo. Tales dizia que tudo vinha da água, Anaxímenes falava que era o ar. Isso é o famoso monismo. Mas o Empédocles rompeu com isso. Ele achava impossível que a complexidade imensa do mundo pudesse vir de uma fonte só. Para ele, a origem do universo precisava obrigatoriamente ser explicada pela união de múltiplos elementos fundamentais. Parte 3. As 4 raízes da natureza, a teoria dos 4 elementos. Esse é um tópico de altíssimo rendimento para as provas, sem dúvida, e não tem jeito melhor de entender isso do que ouvindo as próprias palavras do pensador, né? 4 raízes de todas as coisas: fogo, ar, água e terra. Para resolver questões de interpretação de texto, é crucial lembrar que Empédocles via esses 4 elementos como originais e completamente indestrutíveis. A terra nunca vira fogo, a água nunca vira ar. Eles mantêm a essência deles intacta, mas funcionam como peças de Lego primordiais com as quais toda a nossa realidade é montada. Mas aí, bate aquela dúvida. Se os elementos são fixos e indestrutíveis, como é que a gente explica uma planta nascendo, um bicho envelhecendo ou as estações do ano mudando? A resposta está no conceito de devir, que significa movimento e transformação contínua. Para o Empédocles, nada surge do absoluto nada e nada simplesmente some no vácuo. O que a gente chama de surgimento ou desaparecimento é apenas a constante mistura e separação do fogo, do ar, da água e da terra em proporções variadas. Pensa nisso como uma versão antiguíssima daquela frase famosa da química moderna: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo é formado pelos 4 elementos, só que o que diferencia as coisas é a proporção.
Por exemplo, os pássaros teriam uma concentração muito maior da raiz ar na composição deles. Já os animais terrestres teriam uma predominância forte de terra e os peixes de água. Até conceitos abstratos de física e gravidade entravam na dança. A sensação de leveza nos seres vem de uma proporção maior de fogo e ar misturados, enquanto o peso decorre da presença forte de terra e água. É um sistema super coeso e criativo para tentar explicar a biodiversidade e a física do mundo natural da época. Parte 4. Forças cósmicas, amor e ódio. A mecânica do cosmos. Mas afinal, o que causa essa mistura toda? Quais são os motores dessa mecânica cósmica? Se os elementos não têm vida própria para se mover sozinhos, algo de fora tem que atuar sobre eles. O Empédocles resolveu esse quebra-cabeça postulando a existência de dois princípios universais e totalmente opostos. De um lado temos o amor, ou filia, que é a força da harmonia, da atração e da união das raízes. Do outro lado, o ódio, ou neikos, que traz o caos, a repulsão e a separação dos elementos. O vocabulário por trás desses conceitos é a chave de ouro para acertar as alternativas exatas na hora da prova. Amor une, ódio separa. E reparem que essas duas forças não agem do nada. Elas operam num ciclo eterno maravilhoso. Na física do Empédocles, esqueçam aquele ditado de que os opostos se atraem. A regra dele é bem clara. O semelhante atrai o semelhante, impulsionado pelo amor, e o dessemelhante repele o dessemelhante, influenciado pelo ódio. Quando o amor domina, a gente experimenta equilíbrio e harmonia. E não é só na natureza cósmica, não. É na saúde do nosso corpo, nas emoções e até no equilíbrio político da sociedade. Agora, quando o ódio assume as rédeas, aí vem o desequilíbrio, a doença e o conflito social. É uma dinâmica perpétua de construção e destruição. Bora usar uma associação fantástica para gravar isso e nunca mais esquecer? A regra do Capitão Planeta. Lembra daquele desenho animado clássico? Ou até de filmes que falam sobre um quinto elemento? A sacada principal aqui é entender o limite da matéria. Apenas ter terra, fogo, água e ar não dá conta de explicar esse mundo vibrante que a gente vive. Eles são a estrutura básica, a matéria estática, mas precisam necessariamente dessa quinta essência, essas forças superiores do amor e do ódio, para dar o play, para guiar a ação e movimentar o universo inteiro. Essa analogia é um salva-vidas daquele jeito em questões discursivas. Parte 5. O legado pluralista. O impacto duradouro de Empédocles. As ideias de Empédocles deixaram um impacto que não ficou preso na antiguidade, mas moldou a base de todo o pensamento ocidental. Primeiro, ele fundou oficialmente a forma pluralista de investigar o mundo, quebrando aquele dogma de que apenas uma substância origina tudo. Segundo, mesmo sem criar uma escola filosófica própria, as ideias dele eram tão robustas que se infiltraram e influenciaram gigantes como Platão e Aristóteles. E terceiro, ele ofereceu uma estrutura completamente racional e analítica para entender os ciclos da natureza, abrindo caminho para que as próximas gerações de cientistas formulassem teorias sem precisar apelar para explicações mágicas. E a grandiosidade dele ia muito além das estrelas e da biologia, viu? Ela transbordava para o lado ético e social também. Prestem atenção nessa citação inspiradora. A lei estica-se para todos, por todo o ar penetrante e a luz sem limite do céu. Com essa frase super poderosa, ele conecta aquela cosmologia expansiva dele direto com a vida política democrática. Para Empédocles, assim como o ar e a luz do céu cobrem a natureza toda de forma igualitária, a justiça e a ordem também precisam alcançar absolutamente todos os cidadãos, unindo o macrocosmo do universo ao microcosmo da nossa sociedade. Para fechar nossa live de hoje com chave de ouro, deixo uma provocação para exercitar o pensamento crítico, que é algo que a redação do Enem valoriza absurdamente. Como é que esses ciclos eternos de atração e repulsão, criados há mais de 2 milênios, se refletem na nossa sociedade moderna de hoje? Se a gente parar para olhar a política global, as redes sociais ou até o nosso convívio diário, será que dá para perceber claramente o amor e o ódio atuando como forças invisíveis guiando a experiência humana? Fica aí a reflexão. Vale super a pena montar uns mapas mentais com esses conceitos e manter a curiosidade em alta. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima explicação.